Olá, semeadores e semeadoras do Brasil, sejam bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará, meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um ebd.com, que é o local onde a gente grava os vídeos da Editora Betel Dominical, nossos comentários aqui no canal Boa Semente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, estudo bíblico, culto de ensino, escola bíblica, curso para professores, superintendentes, enfim, se você gosta de estudar a Bíblia e é amante da palavra de Deus, você está no lugar certo. Você não caiu nesse vídeo por acaso, é porque você tem um desejo de aprender. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, comenta, porque isso é muito importante. Hoje eu vou ler os comentários aí que fizeram na lição de número 10, né? E vai ser muito legal, muito divertido. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que eu posso. E depois compartilha com a sua igreja, com 10, com 20, com a família, porque é um conteúdo muito interessante, muito importante. A gente está estudando o primeiro trimestre, né, da Editora Betel Dominical, que foi escrito pelo Bispo Oídes. Estamos falando sobre o movimento pentecostal e está terminando hoje a lição de número 11, né? Estamos já encerrando na reta final e já estamos com saudade, porque é uma lição muito rica e importante para os dias atuais. Portanto, compartilha esse vídeo e me ajude a levar a boa semente. Prepara o seu coração, porque hoje está no momento da gente entrar no campo mais da doutrina, do conhecimento, do estudo mesmo da palavra. E é muito importante porque ele vai começar agora a fechar todas aquelas lacunas que ficaram, todas aquelas dúvidas que nós tivemos. Hoje vai ser sanado porque esse estudo é justamente para isso, para a gente estudar sobre o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. Olha, vai ser bênção, tá? Então prepare o seu coração, pega o seu mate, seu guaraná, seu pererê, seu tererê, o que você tiver aí, prepara aí, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença do Eterno. Roda a vinheta! Nós já voltamos, né? Você que está aí pensando em ajudar o canal, né? Você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal, você vai ter vídeo exclusivo, tá? Não você não vai ter material escrito. Deixa eu configurar aqui. Você não vai ter material escrito, você vai ter material aí exclusivo para você, que é vídeo, tá bom? Aqui no canal Boa Semente. O link está aqui embaixo, é pelo YouTube. Se você também quiser conteúdo, material que a gente prepara, os resumos, caça-palavras, questionário, também a aula bônus que eu faço. E agora eu tenho um trabalho novo, que é um e-book que eu estou preparando para todos os apoiadores. Olha aí a capa aí na tela, aí, ó. A capa na tela, o pessoal da lição 10 já recebeu tudo por e-mail, todo esse conteúdo, todo esse pacote de conteúdo você recebe pelo seu e-mail, não é no Zap. Toda sexta-feira a gente envia para você. O link está aqui embaixo, você apoia com o valor que você quiser. É claro que de acordo com as suas condições, daquilo que você pode, daquilo que você acha que a gente precisa, que a gente merece aí, você semeia e vai ser bênção. Então você vai lá, clica no link, vai para o site do Apoia-se, cadastra seu e-mail, preste atenção nisso, porque é por lá que você recebe o conteúdo por ser apoiador. Quero agradecer, porque tem muita gente nos apoiando e é assim que a gente consegue crescer cada vez mais. Bom, e você também que de repente não pode, não tem problema, né? O canal é nosso, a gente está aqui crescendo junto. Você pode também receber o material gratuito que é produzido pela equipe Boa Semente. Essa equipe é composta por pastores, pastoras, professores do Brasil inteiro que nos ajudam, né? O Luiz de Austin, o Paulo de São Paulo, o Mário, na verdade, de São Paulo. Nós temos também o Moacir em Goiás e a esposa dele, a irmã Fátima. São pessoas que nos ajudam, que eu estou sempre fazendo o conteúdo. A Juliana, minha filha, também prepara material. Enfim, né? Você vai ter todo esse conteúdo gratuito. Aonde? Esse gratuito é no grupo do Zap. Telefone da bênção, você já sabe, 96517-2154.
Ali você vai entrar em contato com a equipe Boa Semente, vai ser direcionado para o Zap, aqueles que gostam do Zap, vai ser direcionado para o Telegram, aqueles que gostam do Telegram, e lá na comunidade tem vários grupos lá de EBD, você escolhe o Avisos, que é onde eu posto. No Aviso vai estar sempre material. Que dia? Sexta-feira também. Você vai receber plano de aula gratuito, questionário gratuito, para lá o conteúdo que a gente faz. E lá tem várias coisas, e além disso você vai poder saber o que a gente produz, os cursos de professores, os cursos de superintendente, os cursos EAD, tudo que a gente faz está lá nesse telefone da bênção, 96-517-2154. Já gravou? Está aqui na tela, mas o link também está aqui embaixo. Você entrando ali vai ser bênção e você vai receber esse conteúdo aí exclusivo. Vamos à lição de hoje, lição 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. Eu estava esquecendo já da leitura dos nossos comentários. Então vamos lá, manda para você que quiser que eu leia o seu comentário, você precisa dizer, né? Manda, a palavra-chave para eu poder achar depois é manda. Então você vai falar manda o alô, manda a paz, manda o abraço, e eu consigo então detectar aqui nos comentários. Então, José Carlos Pacheco 3251. Parabéns, pastor Júlio. Sinto abençoado por esta aula. Deus abençoe sempre. Manda um alô para a Assembleia de Deus, Rua 7, Vicente Pires, DF, Distrito Federal. Olha aí que bênção, Brasília aqui com a gente. Antônio Carneiro Filho, 7415. Paz do Senhor, pastor Júlio César. Muitas vezes acompanho suas aulas por Smart TV. No entanto, pensava que não poderia deixar o like. No entanto, vi o quanto é fácil e por muitas vezes sabemos que há vários alunos e professores que utilizam a mesma plataforma. Sim, muita gente reúne a família, né, e coloca na Smart TV. Ou então, as irmãs gostam muito de botar na Smart TV e ficar ouvindo o áudio também e vai fazendo os trabalhos de casa. Caso haja interesse em mostrar os demais, posso gravar um vídeo rápido a respeito. Então, não sei porque apareceu esse aqui, porque eu tô selecionando aqui o manda, né? Mas apareceu esse aqui, mas é importante. Olha, irmão, no entanto, Antônio Carneiro, né? Vai lá no 96-517-2154, manda o vídeo para lá, vídeo curtinho que a gente vai compartilhar no grupo, tá bem? Wanderson Azevedo 5321, manda um alô para nós, Gurupi, Tocantins. Amabile Araújo, a paz do Senhor, manda um alô para Paranoá, AD Paranoá, quadra 18, um coração para ti também. Cleia Dias Gonçalves 9253, Deus abençoe vocês, é bênção. Manda um alô para Eita, quase que eu falei língua aqui. Palatina, Goiás, em torno do DF. Agora na lição 10 também. Paz do Senhor Jesus, estava acompanhando a pré-aula pelo Smart TV. Aquele comentário que gravou, né? A paz do Senhor, manda um alô para ADNI, Tinguazinho, PT, Hudson, pastor Hudson. Eduardo Jorge de Souza, 4736. Ana Batista, 4263. Pastor Júlio, não tem como pagar via Pix para ser membro do canal? Manda uma saudação para todos. Olha, Pix não aceita para ser membro, somente o Apoie-se. Aí você pode pagar Pix, boleto, né, da forma que você quiser. Então ela está mandando para mandar um abraço para Barueri. Deus abençoe, Barueri. Josângela Lisboa 7020, paz de Cristo. Manda um alô para o profeta Samuel, de Palatina, Goiás. Gente, é Planaltina, agora que eu vi. Planaltina. Alô, Goiás, desculpa aí a falha. Planaltina, de Planalto. Planaltina, Goiás. Eita, nome difícil que aparece aqui nesse canal. Maria Franzin 7459. Sou frequente nas aulas, ótimas aulas. Assembleia de Deus em Campo Grande, Mato Grosso. Manda um alô pra cá. Eita, mando sim. Agora aqui acabou, são outros aqui que estão embaixo aqui. Aqui, ó, o Farias Adriano, 1007. Manda um alô aqui pra ADM Guiana Francesa. Olha, já falei com eles aí, mandaram de novo o comentário. São grandes, pois temos que traduzir cada lição em francês. E aí vem os irmãos, a lição 9. Esse aqui é o nosso alô de hoje, a paz do Senhor. Você também pode deixar aí o seu comentário, é muito importante. Lição 11, batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Texto áureo, impondo-lhe-se as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram
falavam em línguas e profetizavam, Atos 19:6. Verdade aplicada, como discípulos de Cristo que têm uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Nossos objetivos são 3: compreender o propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do crente, identificar a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração, e ressaltar que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem na promessa. Nosso texto áureo está em Atos capítulo número 2, versículo 3, 4, 44, 45 e 46. E foram vistas por eles línguas repartidas como as que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 10, 44. E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Os hinos são 239, 290, 336. Está na hora da gente falar com Deus. Pai, estamos mais uma vez nessa aula, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, Senhor, onde ensinamos a Tua Palavra de forma gratuita e democrática para todos os Teus filhos. Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito, que vais fazer, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder, por tudo, Pai, que tens nos abençoado de forma tremenda, e que essa aula seja bênção como todas as outras e que sejamos impactados pelo Teu poder mais uma vez. Pai querido, seja conosco, Pai, mais uma vez, e com cada professor e professora, Senhor, que Tu possa, Senhor, de forma tremenda usá-los, Senhor, em cada semana, em cada aula, que sejam bênção na sua igreja, ajudando seus pastores, superintendentes e os demais. Obrigado, Espírito, fica conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse texto de referência, Atos 2, vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Esse é o nosso tema hoje. Vamos trabalhar com batismo com o Espírito Santo, vamos definir o batismo com o Espírito Santo, entender por que é necessário o cristão ser batizado com o Espírito Santo, vamos refletir por que as pessoas hoje não são mais batizadas com o Espírito Santo. Eu espero que hoje você consiga, juntamente comigo, responder essas questões, que são dúvidas que com certeza a sua classe também deve ter. Quero deixar aqui um alô também para o irmão Evandro, lá da Assembleia de Deus do Registro, que foi quem consertou o nosso PC, para a gente voltar aqui. Hoje eu ainda estou meio que, essa live, meio que sem muitos efeitos, porque tive que formatar o computador, perdemos muitas coisas, então a gente está começando quase que tudo de novo, mas se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Eu quero essa oração pelo irmão Evandro, por todos da sua família, em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso flip chart. Vai funcionar assim a nossa aula. A gente vai fazer um contexto já dentro da lição. Então, vou fazer com você passo a passo. Muitas pessoas comentam aqui no canal, poxa, eu gosto da parte histórica, eu gosto da parte que faz o contexto geral. E muitas pessoas também acham que não podem dar aula da Escola Bíblica Dominical porque não são formados em história. E pensam assim, o pastor Júlio faz isso porque ele é formado em história, então fica mais fácil. Não, irmãos, olha, nós usamos a história como ferramenta porque a lição pediu. Então, essas lições, até a lição número 10, eram lições onde o autor ele ia mostrando o desenvolvimento desse conceito do Espírito Santo, do conceito do batismo do Espírito Santo que a gente vai estudar hoje. Ele veio desenvolvendo isso ao longo das lições. Então a história foi uma ferramenta para a gente entender como é que isso aconteceu, que não aconteceu do nada em 1906 na Rua Azusa, nem em 1911 no Brasil. Teve um desenvolvimento, e ele usou a história. Então por isso que eu falei muito de história aqui, a gente falou bastante, mostramos os atores sociais, mostramos os atores políticos, os atores aqui históricos, que estão fazendo essa história movimentando. Hoje, a aula de hoje, a lição 11, ela não pressupõe dessa questão da história como uma ferramenta para entender. Mas eu vou mostrar para vocês que mesmo não tendo história, a gente faz uma aula também interessante, porque a prática que eu faço de mostrar o contexto, de analisar, de aprofundar e de pensar, não é só para a história, mas para a própria teologia.
E é isso que a gente vai ver hoje. Então fica com a gente aí na lição, a gente vai ver lição por lição, tópico por tópico, aqui no Flipchart. Eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa da história e que você, mais do que isso, você também pode dar uma aula abençoada, você também pode abençoar os seus alunos, porque o Espírito Santo nos capacita. A nossa capacidade não vem de nós, a nossa capacidade vem de Deus. Vamos lá? Bom, gente, e vamos lá, lição de número 11, né? O batismo com o Espírito Santo. Como eu falei com vocês, essa é a aula onde a gente vai realmente, né, retomar esse conceito do batismo com o Espírito Santo. Vamos entender e compreender, né, o que significa esse batismo, né, com o Espírito Santo. Então, aqui eu vou reforçar aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar. O que é retomar? É pegar de novo. Então eu vou voltar na lição 11, vou voltar um pouquinho na lição 10, porque na lição 10 a gente entendeu o que é esse pentecostalismo clássico, né? A gente separou o pentecostalismo clássico do neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico é esse que chega no Brasil, nasce lá em 1906 nos Estados Unidos, chega no Brasil em 1910, forma a Assembleia de Deus em 1911, se espalha pelo Brasil na década de 20, de 30, de 50, mas nos anos 70 tem uma outra leva, chamada também de terceira onda, né, que seria essa dos neopentecostais, que não tem mais esse zelo pelo batismo com o Espírito Santo, é que eles não ensinam, isso não é uma preocupação, eles até falam em línguas, né, muitos deles falam em línguas, mas isso não é o foco central. O foco central dos neopentecostais é prosperidade, é crescimento, é alguma série de coisas imediatas, né? Conquistas imediatas, intervenção política, econômica e social no modo de vida agora, né? Então, você tem que viver bem, você tem que parceira. A marca de que você é uma pessoa abençoada, é uma pessoa de Deus, é que você alcança, conquista, tem vitória. Isso é o neopentecostalismo, a gente já estudou. E aqui no canal, você que está com a gente, que não viu, assiste a lição 10, porque na lição 10 eu mostrei o pós-neopentecostalismo, né, que já é uma outra onda que está chegando aí bem diferente, que é uma onda, como é que eu vou dizer? Quando eu digo onda, quer dizer, são momentos, né? É um outro momento, esse pós-neopentecostalismo, que é o quê? Que é uma igreja bem diferente, é produzida do marketing digital, sobretudo liderada por influencers, por pastores coach, mensagens que são mensagens aí para você alcançar vitória, né? E também igrejas pretas, está tudo dentro disso aí, luz neon, música de fundo, né? Você ficar em transe, isso aí é a pós-neo, é o que a gente está vivendo agora. Mas as lições que nós estamos estudando visa justamente fazer com que o crente da Assembleia de Deus ou o crente pentecostal, de uma forma geral, não perca a sua identidade diante desses modismos, do que tem acontecido aí, do que está surgindo, que vai surgir. Enquanto Jesus não voltar, vai ter outros movimentos que vão surgir. Então, muitas das vezes, qual é o problema de nós, assembleanos, né? Nós perdemos a nossa identidade, porque a gente vê tanta inovação e parece que dá certo, né? Essas coisas parecem que dão certo, elas atraem gente, atraem multidões, as igrejas lotam, né? E hoje eu estou percebendo uma coisa, preste atenção, isso é muito importante, estou percebendo uma coisa, que essas igrejas da pós-neopentecostais, elas vivem de eventos. Elas não têm festa como a gente reclama, né? Ah, mas agora tem festa disso, tem festa daquilo, tem congresso de varões, congresso de mocidade, congresso de tudo, e aí a igreja fica às vezes cansada e tal, mas esses do pós-neopentecostalismo já perceberam que o cristão, por natureza, ele gosta de movimento, ele gosta de ajuntamento, ele gosta de festa, ele gosta disso. E o que eles estão fazendo? Evento. Então eles fazem agora, não fazem festa como a gente faz,
né? Mas faz eventos, né? Então faz eventos, encontro das amigas superpoderosas, né? Encontro dos profetas, vaso de ouro, encontro da abundância de Deus, no encontro dos oceanos intergalácticos. Aí eles fazem esses movimentos, chamam muita gente, trazem bandas, né? Trazem bons músicos ali, grandes pregadores de renome para encher o templo e assim conseguir recurso financeiro. E muitas vezes eles vão até mesmo vender os lugares ali, né? Como a gente vê, as pulseiras VIP para pessoas poderem pagar para poder entrar, né? Nesses eventos. Então eles estão entendendo que é necessário ter ajuntamento. Então nós que somos pentecostais não precisamos ter essa crise de identidade. A gente não precisa estar preocupado com esses modismos, porque a gente tem uma doutrina, que a gente vai mostrar hoje, um conhecimento sólido sobre o batismo com o Espírito Santo. E a gente não precisa dessas inovações. Por isso que essa revista foi fundamental para a gente estudar. E é por isso que o canal tem crescido, muita gente tem vindo, é por conta do tema que o bispo levantou. Então você vai retomar, nós vamos retomar, aqui viu o que eu fiz? Eu fui lá atrás, eu falei de tudo, retomei o assunto para a gente contextualizar. Eu vou escrever aqui com essa aqui para ficar mais forte aí para você poder ver aí em casa, né? Pastor, como é que eu tenho isso aqui, ó? Dá print na tela, né? Tem irmão que printa a tela e aí ele faz o esboço dele aí, ó. Contextualizar. Pastor, eu tenho que ter um flip chart para dar aula? Não, claro que não. Isso aqui é porque eu gosto de fazer. Mas nem todo mundo sabe fazer, trabalhar com isso. Eu gosto, né? Agora, contextualizei, vamos entrar na aula de hoje, né? Contextualizei, mostrei o que é o pentecostalismo, o que não é, e a gente vai lá. Número 1, o revestimento de poder. Abra a Bíblia aí que a gente vai usar a Bíblia direto. Tem alguns versículos que estão aqui, não dá para a gente colocar tudo no flip chart, né? Mas a gente vai estar aqui lendo aqui com vocês aqui. Então vem comigo com a Bíblia. E diz assim, o revestimento de poder do Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos está em conexão com o Espírito Santo e a sua ação. Vem para cá, quero chamar a atenção de você para esse homem, São Lucas, o evangelista Lucas, né? E o Lucas é o fundamental. A gente chama dos escritos de Lucas como escritos do Espírito Santo, porque ele tem um foco muito grande no Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo. Deixa eu começar a pintar aqui o nosso quadro, né? Tomara que você veja aí, acho que o amarelo fica melhor, o amarelinho fica melhor, São Lucas. Por que o Lucas é importante? Porque o Lucas, ele não foi um apóstolo, ele não andou com Jesus, ele vem depois, ele é grego e ele se converte, e ao se converter, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo que o converteu, a gente não sabe, mas ele se converte e ele começa, então, depois que ele ouve falar de Jesus, ele começa a fazer o quê? A se inteirar desse assunto. Então, como o evangelho, né, ali naquele início do primeiro século, ele vai se expandir, vai se espalhar, vai impactar, sacudir Jerusalém, botar ela de cabeça para baixo, ele vai ser impactado também. E por ser impactado, ele vai começar a ficar curioso sobre essa história. E ele vai começar a juntar os relatos daquelas pessoas que ainda estavam vivas e que haviam visto o Senhor Jesus, andado com o Senhor Jesus. Quem? Os apóstolos. Então, Lucas não foi um discípulo, ele veio depois, ele começa a escrever. Então a gente acredita que ele tenha sido o primeiro, né? O primeiro historiador que a gente pode dizer, porque ele vai trabalhar com fonte. Quando você vai trabalhar em Atos, você vai ver que ele vai procurar, né, se inteirar do que está acontecendo, vai escrever para pessoas sobre isso. Quando ele vai narrar também o livro o Evangelho ali do Evangelho de Lucas, ele vai descrever também o que está acontecendo, as coisas que estão havendo ali, e ele vai falar sobre isso para escrever a Teófilo, né? Falar para ele, contar os últimos acontecimentos ali de Jerusalém. Então ele vai pesquisar, ele vai entrevistar algumas pessoas que viveram com Cristo, e ele vai não só fazer isso, mas ele vai também consultar outros escritos. Então é provável que já tivesse o escrito de Mateus, né, a comunidade de Mateus já tivesse formada, já tivesse o escrito de Mateus, e ele vai consultar. Por isso ele tem muitas coisas de Marcos, tem muita coisa que foi o primeiro dos evangelhos, muita coisa de Marcos, muita coisa de Mateus e outras coisas que ele ouviu e formou o seu texto. Os estudiosos acreditam que Lucas, né, também escreveu, aliás, acreditam, todos sabem, né, Lucas também escreveu
escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos, também foi escrito aí, ó, por Lucas. Então, Lucas também escreve Atos dos Apóstolos. E o que os pesquisadores estão discutindo é que é provável que os dois sejam o mesmo livro, porque a tônica é a mesma. Qual é a tônica principal, tá? O foco principal do livro de Lucas que se desenvolve no livro de Atos? O foco é o Espírito Santo, ok? Então, por isso que a gente fala que os escritos lucanos, né? Eles são escritos baseados com enfoque muito grande no poder do Espírito Santo. Em Lucas, existe uma promessa. Repare que eu estou falando aqui no Clipchart, não estamos lendo a revista toda. Então você não precisa ficar lendo a revista toda. A gente vai ler a revista, pontuar a revista, mas no Flipchart já está tudo o que a gente precisa. Então, aqui em Lucas, né, esse autor que nós estamos trabalhando, é que vai ser feita aí a promessa, está em Lucas 24, 48 e 49. Vamos ler, para a gente ler a Bíblia é muito importante, então eu falei para vocês, né, que a gente vai ler o tempo todo. Lucas capítulo 24, não é isso? Lucas 24, é o finalzinho de Lucas, o último capítulo, versículo 48 e 48. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, na cidade, na verdade, aqui eu que estou dizendo Jerusalém, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu ver aqui, Lucas. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos, né, de poder, de poder. Então, aqui em Lucas, existe uma promessa, né, desse revestimento. Agora, repare que em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, vamos lá, nós temos que ler, hoje vamos ler bastante a Bíblia. Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Então observa que há uma ligação entre que ele fala, o que Jesus fala, segundo Lucas, você faz uma promessa aqui que é feita, ficai em Jerusalém, e depois aqui o cumprimento, né? No Espírito Santo, o poder desce. Então, aqui é muito interessante, aqui, ó, uma chave aqui interessante é, primeiro você fica, depois você vai. Né? Primeiro você fica, depois você vai. Significa o quê? Que primeiro você tem que receber para depois você dar. Primeiro você tem que buscar para depois você tentar distribuir algo para alguém. O problema da igreja hoje é que ela quer ir sem ter poder. Ela quer ir, mas não quer aprender. Ela quer ficar em pé, mas não quer sentar. Então aqui tem uma chave muito interessante que é ficar em Jerusalém. Aguardai o tempo. Eu só estou prometendo, mas não estou cumprindo agora, mas vai chegar o tempo do cumprimento. E esse tempo acontece aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder que há descer sobre vós e sereis testemunhas tanto em Jerusalém quanto nos confins da terra. Essa palavra que eu quero chamar a atenção, essa palavra poder aqui, né? Essa palavra poder vem do grego dunamis, né? Que significa o quê? Força. Vamos lá. Força, capacidade e direção, movimento. Na primeira aula lá eu falei sobre isso, dínamos. Dínamos vem aí de dínamo, movimento, né? O Espírito Santo pressupõe esse movimento. Aonde há o Espírito Santo, há um movimento. O Espírito Santo não traz letargia. O Espírito Santo não trabalha com inércia. Pelo contrário, o Espírito Santo é o poder que nos tira da inércia, que nos tira do mesmo, que nos tira da zona de conforto. Os discípulos ficam em Jerusalém, ali buscando, orando, e às vezes até mesmo com medo da perseguição, da luta, mas depois eles recebem esse dínamo, eles recebem esse
poder para quê? Por algum motivo, para ser testemunha. Então, o dunamis é a força que capacita o cristão. Então, esse é o tópico número 1, é que nós vamos estudar no tópico número 1. O dínamos como uma promessa lucana, que está lá no Evangelho de Lucas, que se cumpre em Atos, que ele também escreveu. Por isso, alguém diz que é uma continuidade dos escritos. Alguém diz que o nome correto para Atos seria Atos do Espírito Santo. Por quê? Na verdade, o enfoque de Lucas ao narrar o texto de Atos não é em Paulo, não é em Pedro, não é em Silas, não é em Barnabé. Ele está falando o seguinte: esses homens agora são diferentes. Ele retrata esses homens, os discípulos agora, movidos de um poder sobrenatural que não é deles, é de Deus. E esse poder impacta Jerusalém, impacta Samaria, impacta as regiões adjacentes, até abalar as estruturas do Império Romano. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Por que tem que ter essa capacitação? Então Deus capacita para alguma coisa. Se Deus não vai capacitar alguém para nada, Deus não vai derramar o seu Espírito Santo para nada. E aí o autor vem dizer 1.1, missão e capacitação. Isaías 11, 1 e 2, a gente tem que ler esse texto, você vai ter que ler comigo. Isaías 11, 1 e 2, nós vamos ler agora. O profeta palaciano, profeta importante, messiânico, ele vai falar sobre Messias, sobre Jesus, e olha a profecia que ele vai proferir. Estou aqui em Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 1 e 2. No trono de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará, aqui de novo essa ideia de descer, né? Repousará, descerá sobre ti o Espírito Santo. Virá de cima, o poder não vem de baixo, o poder vem de cima. Descerá sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do Senhor. E o autor traz pra gente esse tópico aí, 1.1, falando que Jesus é esse rebento, nascerá o do tronco de Jessé, que sairá um rebento. O que é esse rebento? Versículo 1, é um renovo, né? O renovo de Israel. Essa palavra raiz, essa palavra rebento, aqui significa nézer, né? Nézer, significa broto, né? Então esse broto vai nascer, ele vai vir. Agora, esse broto é Jesus, o Messias, só que ele não vai fazer a obra sozinho, ele não vai fazer a sua missão na terra, que é a vontade do Pai, sozinho, ele vai receber a ruá. A palavra espírito aqui é ruá, que a gente já aprendeu, a ruá de Deus. É o vento, é o sopro. E aí, esse vento, esse sopro aqui em Ruá, ele tem o quê? Sabedoria. Ele traz sabedoria. Ou seja, Jesus, ele foi, no momento que ele é batizado ali no Rio Jordão, que o Espírito Santo desce sob forma corpórea de uma pomba, ou seja, simbolismo de uma pomba descendo. E por que o Espírito é simbolizado pela pomba? Porque o Espírito, ele é manso, porque o Espírito, ele é doce. Assim como a pomba, ela é mansa, ela é doce, ela não é uma predadora, ela não sai caçando outras aves, ela não sai caçando animais. Pelo contrário, às vezes ela pode ser caçada, mas ela não caça. Ou seja, ela é simples, ela é meiga, ela é um animal, uma ave pacífica. Então, por isso ela é o símbolo da paz. Então, o Espírito ele desce sobre Jesus e a partir dali ele está sendo capacitado. Então, sabedoria. A partir dali, Jesus tem sabedoria. Ele tem entendimento. Deus, o Espírito Santo, através dele, dá entendimento. Jesus, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quando irá acontecer essas coisas? E aí Jesus responde: há de ser que ouvireis de guerra e rumores de guerra, e será pai contra filho, nação contra nação, e o meu evangelho será. Então, quando ele vai falando sobre isso, ele está recebendo entendimento. Entendimento de quem?
entendimento através do Espírito. Conselho. Lembra que Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo o impeliu a ir para o deserto. Então, o Espírito Santo que o dirigiu, o Espírito Santo é que o levou, aconselhava, conselho, faça isso, faça aquilo. Fortaleza, ele foi fortalecido pelo Espírito Santo. Jesus foi fortalecido, o Espírito Santo fortalece. No momento, com certeza, que ele estava angustiado, que ele estava ali abatido, como na morte ali de Lázaro, seu amigo, que Jesus chorou, o Espírito Santo é o Espírito de fortaleza. Conhecimento é revelação, como que ele revela, né? O Espírito Santo revelou para ele. João, capítulo 17, fala, na oração sacerdotal, que Jesus diz que, Pai, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho próprio da perdição. Jesus falando que todos os discípulos foram dados por Jesus, ou seja, através do Espírito Santo, Jesus ficou sabendo, chama esse, chama aquele outro. Ele foi sendo direcionado pelo Espírito Santo. E temor aqui é obediência. Ele falou, se eu tenho uma comida, né, melhor para fazer, que é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Ok, então, se o Espírito Santo, a pergunta para você fazer para a classe o Espírito Santo esteve sobre a vida de Jesus, Jesus não abriu mão, sendo filho de Deus, sendo o dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, Jesus não abriu mão do poder. Por que que o crente vai abrir mão? Por que que eu e você, meu irmão, não vamos buscar esse poder, esse dínamos? Por que que eu e você não vamos buscar? Porque é esse Espírito que nos capacita para a missão. Logo, sem esse Espírito, eu e você não podemos buscar ao Senhor, não podemos fazer a vontade do Senhor. Então, qual missão? E aí agora uma pergunta que eu faço aqui para você. Qual missão? Vamos botar aqui um exemplo, né? Qual missão? Qual missão que a gente poderia fazer sem o Espírito? Nenhuma. Com todas elas, por exemplo, pregar, eu preciso, para força, dínamos, para pregar, eu preciso do Espírito Santo. E você pode perguntar aí para a classe, né, por que a igreja abriu mão desse poder? Né? Como que dê exemplos do Espírito Santo sobre Jesus. Eu trouxe aqui um exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 4. Jesus viu o coração daqueles homens. E Jesus, vendo o coração daqueles homens, percebeu exatamente o que eles estavam pensando e murmurando. Então o Senhor conhecia os corações, espírito de conhecimento que estava sobre Jesus. Então, esse tópico 1.1, o que a gente estudou? Missão e capacitação. Missão e capacitação. Essa é a ideia. Por que nós precisamos do Espírito? Porque é Ele que nos capacita. Professor, você não pode abrir mão do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, tá? Que para você poder dar aula, você precisa, se for uma aula ungida, se for aquele lenga-lenga, aquele negócio lá todo, aí tudo bem, você pode dar sem o Espírito Santo, mas se você quiser uma lição que vai impactar os seus alunos, é preciso você ter, né, o Espírito Santo. Inclusive, eu escrevi um e-book sobre como dar uma aula que vai transformar a vida do seu aluno, porque a aula precisa transformar. O link está aqui embaixo, né, você pode adquirir também. Então, nesse e-book eu falo que a aula tem que ser transformadora. Mas como é que você vai se dar uma aula transformadora se você não foi transformado? Porque a gente reproduz o que a gente é. A gente dá o que a gente tem. Então, se você não tem nada, você não pode dar nada. Se você estiver vazio, não adianta, né? E tem muita gente vazia, mas deixa esse quieto aí, deixa quieto. 1.2, a promessa. E aí no tópico 1.2, ele fala da promessa do revestimento. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, e aí eu falei, né, 24 é a promessa, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A promessa que se cumpriu em Atos 2, 1 ao 13, né, estavam todos reunidos. O derramamento do Espírito Santo ocorrido no dia do Pentecoste foi uma doação do céu, ratificando as palavras proferidas do Redentor. Lucas registrou ainda as palavras de João Batista sobre o futuro batismo com o Espírito Santo. Lucas 3, 16, né? O apóstolo Pedro citou a profecia de Joel para explicar o que estava ocorrendo naquele dia, isto é, o que foi dito aos antigos, né? Que derramaria, nos últimos dias, derramaria do meu espírito sobre toda a carne. E assim estava começando
um novo tempo. Então, que promessa é essa? Essa promessa é a promessa do recebimento de poder. Atos 1, vamos ler aqui a primeira referência que eu separei para a gente ler, Atos 1, 44. Vamos lá para a nossa Bíblia, Atos 1, 4, na verdade. 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito desses dias. Aleluia, olha aí que bênção, olha aí que bênção. Então, o apóstolo, o evangelista, que é Lucas, que escreve Atos, ele fala: olha, eu estou agora escrevendo para Teófilo, a ti, Teófilo, né, que era um grego, para deixar você ciente do que está acontecendo em Jerusalém. E aí ele vai falando do que vai acontecendo e que estes homens estavam lá esperando a promessa de um homem que havia vivido na terra, que o nome era Jesus Cristo, mas que mandou que eles ficassem em Jerusalém, aguardando porque eles seriam batizados. E que no tempo de Jesus, enquanto ele estava vivo, existiu o batismo nas águas, o batismo de João, que ele, Jesus, foi batizado, seus discípulos foram batizados, mas esses que viriam agora seriam batizados no Espírito Santo. Vai gostando? Deixa um like e dá um glória. Meu irmão, então essa promessa é para que nós sejamos testemunha. Testemunha de quê? Testemunha de que o reino havia chegado. 1.2 ele fala sobre isso, ó. Assim estava começando um novo tempo. Esse aqui é importante. A era do Espírito Santo estava começando. Esse tempo estava começando. João havia dito isso lá atrás, falando: olha, eis que o reino dos céus é chegado. Né? Então, é chegado o reino, ou seja, o que é a chegada do reino? É quando a manifestação do reino já se faz presente em vida. Tá gostando? Tá entendendo? A manifestação do reino. Qual é a manifestação do reino? Porque o reino de Deus, né, não é comida, não é bebida, mas é alegria, gozo e paz. 3 facetas do reino do Espírito Santo, ou reino de Deus: alegria, gozo e paz. Alegria, gozo e paz. Essas são as características do reino, no modo que nós vamos viver com Cristo, onde nós vamos ter alegria plena, nós vamos ter felicidade, né, inaudível, né, e vamos ter paz. Não vamos ter guerra, não vamos ter luta, não vamos ter conflito, não vamos ter guerra física, guerra psicológica, guerra biológica, guerra interna, guerra externa, nenhum tipo de guerra. Então esse é o reino. Só que esse reino não chegou ainda, mas nós podemos vivê-lo antes dele se manifestar. Antes dele, não, se manifestar não, que manifestar ele já se manifestou, desculpe. Antes dele ser instaurado de fato, nós já podemos vivenciar as benesses desse reino. Então, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nos tornamos testemunhas para dizermos ao mundo que esse reino já chegou. E aqui, ó, o que acontecia? Atos 2:42. O que acontece em Atos 2:42, pastor? Vamos ler o texto aqui, ó. Tô aqui já. Hein? O negócio hoje tá bom, o negócio hoje tá quente aqui. Atos 2:42. Atos 2:42 vai dizer o seguinte. Rola aí. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina. Atos 2:42 é a sequência lá do descer do Espírito Santo, do movimento das línguas ali, do Pedro falando, pregando e as pessoas se convertendo, 3.000 pessoas. Mas na sequência, Atos 2:42 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, doutrina, comunhão e partir o pão são as marcas do reino de Deus. Eu e você temos que ser testemunha disso. E esses discípulos estavam testemunhando o que Deus estava fazendo na vida dele. Não só que Jesus morreu, ressuscitou e estava vivo, mas agora também que havia um ensino sobre esse, doutrina. Perseveravam na doutrina, no ensino, no estudo das Escrituras, porque Jesus disse: estudar as Escrituras, testificar, porque são elas que de mim testificam.
comunhão, a esse alegria, gozo e paz. Esse amor já tinha sido derramado através do Espírito Santo. Esses homens tinham tudo em comum, né? Perseveravam ali na doutrina, estavam todos ali juntos. Então esses homens estavam se amando, essas mulheres estavam em comunhão. A igreja não havia divisão de preto, de branco, de amarelo, de judeu, de grego. Não. Todos agora estão juntos. Esse é o desejo do nosso Pai. Esse é o reino de Deus. Eu tenho que ser testemunha. Eu tenho que falar para todos, olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. As pessoas vão ficar alertas e vão querer saber onde é esse reino. Aí você traz ela para a igreja. A igreja tem que ser a manifestação da graça de Deus na terra. E eles têm que ver entre nós essas mudanças. Eles têm que ver entre nós esse amor, essa comunhão, esse pão. O que é o pão? É cuidar um do outro. Né? É aquilo que a questão social, presta atenção, vem comigo. Aquela questão social que a gente está levantando lá atrás, todas as lições falando, olha, o movimento de santidade teve a questão da social, os pietistas tiveram a questão social, a Wesleyana, né, com o líder, né, da Wesleyana, o metodista, né, ele teve essa preocupação, Wesley, ele teve essa preocupação social, todos eles tiveram essa preocupação social, e o Atos dos Apóstolos teve essa preocupação social de cuidar das viúvas, cuidar dos estrangeiros, né, cuidar daqueles que eram órfãos. São as 3 categorias que Deus cuida. São 3 categorias que Deus cuida, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Então, a igreja tem que ser essa marca. Curiosamente, ela foi deixando. Curiosamente, essa questão do pão foi deixando de lado. Cada um, quem tem fome, come em casa. Né? Ou seja, cada um se vira, a gente está aqui buscando a Deus, mas então, quando a gente faz isso, a gente perde, a gente abre mão do poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo só pode agir em comunidade, em unidade, em amor. Tá gostando aí? Deixa o like e dá o glória. Então essa é a promessa que eu e você temos que receber. Para quê? Para ser testemunha. Testemunha de quê? De que o reino de Deus já chegou. A alegria, o gozo e paz, felicidade já está entre nós. Bom, 1.3, uma experiência distinta. E aí 1.3 ele vai falar, ó, uma experiência distinta da regeneração. E aqui a gente tem um conceito muito importante, quero que você preste atenção nisso, porque é muito importante. O conceito da regeneração e o conceito do batismo com o Espírito Santo. Você lembra, lá atrás, que a gente estava estudando, falando com vocês, que o John Wesley, né, ele estava falando que até então, né, havia aquela ideia do coração aquecido, que ele chamava de segunda bênção, né? Aquela é a segunda bênção. Então, essa ideia dele, que estava lá, que as pessoas pregavam e tal, era um momento que, segunda bênção, que a gente vai entender hoje como batismo com o Espírito Santo. Muita gente confunde isso, né? Porque muitos ensinavam naquela época, até então se acreditava o seguinte, no momento que você aceita Jesus, você já recebe o batismo com o Espírito Santo. Então eles não criam que alguém recebesse depois, mas era algo que você recebia na hora que você aceitou a Jesus. Vamos ver Tito, capítulo de número 3, versículo 5, porque ele nos mostra bem isso que eu estou falando aqui com vocês. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5, ele vai falar o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, no momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos regenerados. Todo mundo que aceita Jesus, ele é regenerado. Ele já recebeu ali, naquele momento, o Espírito Santo. Ok? Então todos nós, quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. E no momento que você recebe o Espírito Santo, começa a agir em você a regeneração, o processo de regeneração. E aí eu desenhei o coração para simbolizar aqui para gente que no momento que eu aceito a Jesus, o meu coração vai ser restaurado. O meu coração vai ser reanimado, revigorado, né? O meu coração, ele vai voltar a um estado anterior.
Isso chama-se regeneração. Por que a regeneração? Porque o homem perdeu a sua imagem e a semelhança de Deus quando ele pecou em Gênesis, capítulo de número 3. Ele deixou que o seu coração fosse contaminado pelo pecado. Através do Espírito Santo, nós somos regenerados e esse coração agora que está machucado, ferido, carcomido, ele vai agora sendo cicatrizado, ele vai sendo transformado e ele vai ser o estado original que Deus criou, que Deus planejou para o homem. Isso chama-se processo de regeneração. Lembrando que ele é um processo, ou seja, ele não está acabado, mas é algo que continua, é algo que cada dia mais eu busco, cada dia mais eu recebo, cada dia mais eu me regenero mais. Então, quanto mais crente eu sou, eu deveria ser um crente melhor. Isso é uma coisa. O que nós estamos estudando hoje é o batismo, que é uma distinto, como ele diz aqui, ó, é uma experiência distinta, que é o quê? O batismo com o Espírito Santo. Esse não, esse está em Atos capítulo 19, versículo 6, e vamos lá ler mais um pouquinho. Atos 19, versículo 6. Tá gostando aí? Deixa o like, dá o glória, que é importante. E o processo do Espírito maligno sobre e receberem o Espírito Santo. Então essa referência aqui, ó, na verdade é Atos, capítulo de número 8, então vou escrever de novo, Atos 8, versículo de número 16, ok? Em diante. Olha só o que diz, Atos 8, 16. Porquanto não haviam ainda descido sobre eles nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato dos homens imporem as mãos, os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concede-me também. E aí você sabe que ele vai responder, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nisso. Arrepende-te. Aqui nessa passagem aqui a gente vê que o Espírito Santo então batiza, né? Esses homens que estavam ali em Samaria foram batizados pelo Espírito Santo. E aqui é importante, por que Lucas vai falar de Samaria? Porque você sabe que em Samaria havia o primeiro missionário, que foi o Gadareno, que Jesus havia discipulado ele, ganhado ele, quando expulsou dele os demônios. Ele fica em Gadara, e agora em Gadara tem uma comunidade de cristãos, tem uma comunidade de seguidores de Jesus. E eles ficam sabendo que Jesus, né, da pregação, do ministério de Cristo, eles se convertem. E isso acontece que os discípulos ficam sabendo disso. E aqui, ó, Atos 8:5, Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Esses samaritanos já conheciam a Jesus por conta daquele que havia sido limpo. Deus, eles não se falavam, né? Havia aqui a xenofobia, né, em relação um ao outro. Ele fala assim, o Espírito Santo é para todo mundo, também é para o samaritano, olha que coisa tremenda. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre eles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, eles já tinham o processo da regeneração, faltava apenas o batismo com o Espírito Santo. No tópico 2, nós vamos estudar agora o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Tópico 2, batismo com o Espírito Santo. E o autor, né, ele chama esse momento como a era do Espírito Santo. E por que ele tem essa percepção, né, que eu concordo com ele? Porque, como a gente viu ali em Lucas, ele vai falar sobre o Espírito Santo, mas Atos dos Apóstolos fala sobre o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo está conosco até hoje. Né? Quando Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é muito disso que ele está querendo dizer. O Espírito Santo está entre nós, nós estamos vivendo o tempo
do Espírito Santo. E se nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo, eu e você não podemos abrir mão desse poder. 2. Significado e propósito. O batismo com o Espírito Santo, 2.1, significado e propósito. Agora nós vamos entender qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo, né? Primeiro, e aí o autor vem falar para a gente que a palavra batismo é um simbolismo, né? É uma questão aqui simbólica, né? O batismo é algo simbólico. Simbólico por quê? Porque ele significa mergulhar, imergir. Então, batizar é isso, simboliza você imergir, você mergulhar, você estar dentro de algo, ou imerso, né? Imerso em algo. Esse simbolismo está relacionado justamente ao batismo. Ele utiliza duas expressões, batizou, referindo-se ao ato de João Batista, batizados, referindo-se ao recebimento dessa promessa ou à virtude do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulhar, emergir, e João batizou, isto é, imergiu, mergulhou. Então, o Senhor Jesus utiliza a expressão no sentido metafórico para indicar que o revestimento de poder que seus discípulos receberiam seria como uma imersão. Imersão aonde? Imersão no Espírito, ou seja, enfatizam que não é possível expressar a experiência do batismo no Espírito Santo em sua totalidade, ou seja, é insondável, é profundo, é grandioso demais. Nós estamos imersos nele. A expressão aponta para uma experiência na qual o crente é dominado e maravilhado pelo Espírito Santo. Por quê? Uma vez que você mergulha em algo, você perde o controle, você perde a sua direção, você é levado para onde as ondas vão. E assim somos nós quando nós mergulhamos no Espírito. O controle da nossa vida passa a ser o controle do Espírito. E é por isso que eu trouxe aqui a água, né? As águas, essas águas como símbolo do Espírito Santo. A referência é Gênesis 1:2. O Espírito de Deus passeava. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, e o Espírito, a ruá de Deus, movia-se sobre a face das águas. Aquelas águas também simbolizam as águas de Deus, as águas do Espírito. Ela tanto se refere ao oceano, à água física, quanto à água do Espírito, o simbolismo da água. E depois nós temos Ezequiel 47, onde a gente vai ver Ezequiel ali falando sobre o rio. E esse rio que vem do templo, né? O rio que vem do templo. Aqui é o simbolismo das águas. Jesus diz para a mulher samaritana: aquele que crê em mim, rios de água viva manarão do seu interior. Ou seja, disse para ela também, aquele que tem, mulher, se tu soubesse aquele que te pede, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Esse rio, essa imersão. Então, que significa? Significado, batismo, imergir. Qual é o propósito? E vamos puxar aqui a setinha aqui. Qual é o propósito? O propósito é o quê? Capacitar o crente a ter uma vida santificada. Ou, em outras palavras, revestir. Então, por que eu preciso mergulhar no Espírito? Porque esse Espírito é o revestimento. É esse Espírito que me capacita para fazer a obra que é espiritual. Tá gostando aí? Deixa o like, dá o glória. 2.2, evidência inicial. E aí ele vai falar no 2.2 sobre a evidência inicial, que foi aquela discussão da lição 9, que o Parra, né, começou a falar, olha, ninguém estava pensando sobre isso naquela época, e ele começou a falar, não, a marca para saber quem é batismo com o Espírito Santo é o quê? É a evidência. A evidência é qual a evidência? Ou seja, qual é a forma física? É falar em línguas. Então, evidência. Falar em línguas. Então, quando a gente fala em língua, essa é a marca de que eu sou batizado, a marca física. Porém, preste atenção do que o autor fala para a gente, ele diz que é a marca inicial, evidência inicial. Ou seja, não é só falar em língua, é inicial. Isso quer dizer que é o primeiro passo, é você falar em língua, mas você precisa de uma vida santificada. Sem uma vida santificada, uma vida de santificação, esse falar em línguas não tem validade alguma.
ele é apenas uma experiência. Ah, eu tive uma experiência com Deus. Ah, eu falei em línguas, eu tive, mas não, só isso. Então, nós não podemos focar apenas nas línguas, mas nós temos que buscar uma vida de santificação. E aqui tem várias referências para a gente poder aqui observar, que a gente pode ler aqui algumas delas. Não vamos ler todas, porque o vídeo fica muito longo, né? A gente lê todas as referências. Mas Atos, a mais conhecida, Atos 2,4, que a gente já sempre lê aqui, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Então, alguns teólogos, eu sempre explico aqui, falam que essas línguas eram línguas das nações, e foi assim que Parham e muitos teólogos interpretaram, mas hoje já se sabe que também se falava em línguas estranhas, conforme o Espírito lhes concedia, né? Então, Atos 2,4, Atos 10,44, vai dizer o que para a gente? Atos 10,44, vamos ler Bíblia. Atos 10,44. E ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre eles, os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. Aqui tem um texto maravilhoso, esse texto, porque mostra que o Espírito Santo é uma promessa não só para Israel, porque a gente fica discutindo lá, não, que eu sou Israel, a igreja é Israel de Deus. Irmão, para com essa discussão. Deus não está mais preocupado com Israel de Deus. Nós somos agora a igreja. A igreja está com essa crise de identidade de querer ser Israel. Não, que Israel. Você é igreja, você não é Israel. E a gente está trazendo um monte de símbolo judaico, está trazendo um castiçal, está trazendo estrela de Davi, está colocando no púlpito, está ali adorando um monte de coisa, um monte de símbolo. Isso é idolatria. Deus não está nesse negócio. Para com isso. Você não é Israel, você é igreja, você não é judeu, você é gentio. E você recebeu. E aqui acontece justamente isso. Eles ficaram, Pedro, um homem carrancudão, né? Todo cheio de coisa ali, de repente, o gentio também está recebeu o Espírito Santo, mostrando que a ideia do Espírito Santo, o Espírito Santo é derrubar as barreiras, quebrar as barreiras, destruir essas barreiras, jogar por terra essas divisões que nós colocamos. Quando o Espírito foi derramado ali em Atos 2, ali onde tinha medos, partas, citas, bárbaros, gregos, romanos, troianos, judeus, africanos, ali o Espírito foi derramado e eles começaram a ver pessoas falar em sua língua. Ali o Evangelho quebrou essas barreiras. Esse Espírito é para frente fazer isso. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente volta para o gueto. A gente volta, não, vamos pregar só para branco, vamos pregar só para preto, só para amarelo, só para brasileiro, só para Israel. O Espírito Santo é só para nós. Não, o Espírito Santo é para todos e ele vem justamente a apagar essas barreiras. Está gostando? Deixa um like e dá o glória. 1 Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos. O apóstolo Paulo falando que ele também fala mais língua, né? Aquela capacidade de pessoas falarem mais do que outras. Vamos para Atos de novo, Atos 8, 17, 18, já lemos esse texto. Atos 9, 17, vamos ler Atos 9, 17. Eita, hoje você nunca leu tanta Bíblia. Fala, pastor, eu nunca li tanta Bíblia como estou lendo hoje. Assim que é bom, você vai crescer. Você vai crescer, saber que não é só história não, é Bíblia. Atos 9:17. Então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo. Irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Aqui acontece uma coisa interessante, ele recebe batismo antes de ser batizado. Olha, isso aqui eu vou deixar... Pô, pastor, por que você deixou esse espaço vago? É para você comentar, para você pensar, para você escrever, para você tua mente explodir. Porque aqui, olha só, né? Que questão interessante. Ele recebe o batismo quando ele recebe o Espírito Santo. Quando Ananias, o profeta Ananias, coloca a mão sobre ele. Mas ele nem batizado era, estava cego na casa. E depois ele sai e vai ser batizado, esse batismo de
João. Aleluia. Deixa eu ver se tem mais um. Não chega de versículo. Esse espaço aqui é para você ler, essas referências você vai lendo, vai estudando. Evidência inicial. Então, não falta doutrina, não falta referência bíblica para o batismo com o Espírito Santo. 2. Receber o batismo com o Espírito Santo. Como é que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, né? Então, como é que a gente pode receber? Hoje tem muita gente que não recebe, muita gente pede, muita gente... É raro, às vezes, ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Quanto tempo você não vê uma pessoa sendo batizada na tua igreja? Porque geralmente as pessoas não são nem batizadas na igreja, são batizadas em casa, são batizadas em culto de oração em doméstico, são batizadas às vezes no monte, né? Por que às vezes não é batizado na igreja? Porque na igreja às vezes há pouco espaço para o Espírito Santo, né? E é por ter pouco espaço para o Espírito Santo, ele muitas vezes não pode operar. Não porque ele não tenha poder, mas é porque ele é educado, porque ele é doce, porque ele é meigo, ele só vem se for convidado. Filho meu, se hoje ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei. Então o Senhor, ele é sempre educado, e o Espírito Santo é Deus, Deus é o Espírito Santo é Jesus, os três são um só, têm a mesma essência. Atos 2:39 já lemos bastante, mas vamos ler Lucas 11:9-13. Lucas 11:9-13 vai falar sobre pedido, sobre a importância de pedir, sobre a importância de buscar. Aí o autor colocou para a gente algumas frases que eu quero conversar com vocês, que ele diz assim: clame, peça, anseie e busque. 4 pontos aqui importantes, tá? Não vou riscar para ficar mais riscado, mais bagunçado, mas são 4 pontos para receber o Espírito Santo como batismo, ou batismo. 4 pontos importantes. Clama, peça. Se você não pedir, você não vai receber, né? Clame, busque isso. E aí, anseie, deseje. Você deseja realmente? Ah, pastor, mas eu não fui batizado. Mas você deseja mesmo? Ah, pastor, eu desejo. Bom, é claro, nem todo mundo vai ser batizado. Muitas pessoas podem não ser batizadas, mas você tem que procurar saber por quê. Busque o Senhor, procure e peça a Deus uma resposta sobre isso. 3. Aspectos bíblicos. E você que não fez aí o nosso curso de professores de Escola Bíblica Dominical, não deixa de fazer. É bênção para a sua vida. O curso do Espírito Santo, tem muita gente que não fez. Olha, como é que você vai falar do Espírito Santo? Como é que você vai dar aula sobre o Espírito Santo se você não conhece? Tudo isso pela Hotmart, curso para superintendente. Vem estudar com a gente, que é bênção. 3. Aí, ele abre nessa parte aqui, ó. Vamos lá, abre a sua revista aí no 3, aspectos bíblicos fundamentais. Neste último tópico, falaremos sobre 3 aspectos importantes. Aí, lá no finalzinho, ele diz assim: lembremos que a crença e a experiência espirituais legítimas não dispensam a igreja do ensino e das correções. E por que eu achei isso lindo? Porque nós aprendemos aqui que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência. Uma experiência que lá atrás os cessacionistas não aceitavam. E não aceitavam porque é uma experiência. Não dá para a gente medir, não dá para a gente qualificar, não dá para a gente hierarquizar, porque cada um tem a sua própria experiência. Então, se cada um tem a sua própria experiência, fica no subjetivo. A gente não analisa o subjetivo. Esse é o discurso dos cessacionistas, dos tradicionais. Então, por muito tempo, por isso que nós pentecostais, éramos vistos como pessoas pequenas, menores, sem conhecimento, levados pela emoção. Então, o autor diz para a gente que essas experiências são legítimas. Sim, são legítimas. A experiência é fundamental. Nós, pentecostais, valorizamos a experiência. E a experiência individual com Deus, com o Senhor, é única e é sublime. Nós temos que buscar ter experiência. Quando dizem lá em Oséias, né, conhecer, aprofundar o seu conhecimento, conhecer e continuar a conhecer o Senhor, né, ou conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Esse conhecer produz experiência, porque você só pode conhecer algo que você experimentou. No entanto, é importante lembrar que essas experiências, elas são legítimas, ou seja, são reais, mas precisam de ensino. Eu achei sensacional isso, porque o fato de ser experiência não quer dizer que eu não posso ensinar sobre e que eu não posso regrar isso também. E é isso aí, muito importante, porque o apóstolo Paulo vai falar isso lá, né? Regrando sobre o culto racional, falando sobre o culto. Se todo mundo falar a língua, se todo mundo quiser profetizar, e se todo mundo quiser orar, como é que vai ser? Confuso. Se for confuso, você não vai testemunhar nada.
Então é importante entender que o fato de ser batismo com o Espírito Santo não pressupõe que a gente não possa organizar as coisas, porque o Espírito Santo também é sábio, ele também é santo, ele também é organizado. A gente pode estudar, a gente pode entender, a gente pode compreender. O apóstolo Paulo vai regrar isso falando sobre a questão do Espírito no culto, né? Que quantas pessoas podem, todo mundo pode profetizar, todo mundo pode falar ao mesmo tempo, vai ser ininteligível. E se for assim, a gente não comunica nada. Então, aquele que fala a língua, ele vai edificar a si mesmo. Então, se fala só consigo mesmo, por que você vai ficar o culto todo falando em língua? Há de ter essa sabedoria, há de ter ensino, há de ter essas limitações que vão dar mais base para legitimar a nossa experiência. Então, nós pentecostais não temos vergonha das nossas experiências, mas entendemos que elas podem também ser regradas, elas devem ser estudadas. 3.1, e ele vai entrar nesse ponto, o que é ser batizado e ser cheio do Espírito Santo? Olha, muita gente confunde essa história aqui. Pessoas acham que ser batizado é a mesma coisa de que ser cheio do Espírito Santo. E não. Muitos criticam os cessacionistas ou tradicionais, presbiterianos, batistas, metodistas, porque, vocês são frios, vocês não têm o Espírito Santo. Não, gente, não é assim também. Ser cheio é uma coisa e ser batizado é outra. Ser cheio do Espírito Santo, eu desenhei nosso copo, gostou do copo? Comenta aí, tem o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você já tem ali o Espírito Santo. Mas quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você busca isso, mais vai se concretizando Efésios 5,18, o encher do Espírito Santo. O cristão, ele deve buscar até ele encher, até ele transbordar do Espírito Santo. Aleluia, transbordou, esse está cheio do Espírito Santo. Não é ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, não fui batizado, não vou para o céu. Vai, meu filho. O importante é você ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo tem a ver com mudança de vida. Tem a ver com a mudança de vida. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida de santificação. O problema é que a gente não consegue ficar sempre cheio, porque no mundo tereis aflições. Então a gente vai sempre perdendo. Nós somos como um copo furado. Eita, esse copo furado vai vazando água. O dia todo ele vaza água. Por isso a gente tem que estar sempre buscando. Sempre estar no cheio, que daqui a pouco a gente vai perdendo essa energia, a gente vai perdendo essa força. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com caráter. Ok? Então eu posso ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo está em Atos 1:8, né? Vamos ver aí rapidinho o que está em Atos 1:8 também. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, tanto como o confim da terra. Então sou cheio do Espírito Santo, mas eu preciso também receber o batismo ou revestimento de poder. São coisas diferentes, tá? Pastor, o batismo salva? Não salva. Ele é apenas um revestimento. Ele pressupõe que você não pode fazer algumas coisas sem esse poder. Você pode estar até cheio do Espírito Santo, mas você não vai poder fazer. Você pode fazer para o céu, porque o ser cheio do Espírito Santo está aqui. Mas para fazer algumas coisas, para lidar, por exemplo, com caixas de demônios, para lidar com forças malignas, para pregar em certos ambientes, para viver em ambientes hostis, para fazer a obra de Deus, levar palavras a algumas nações, enfim, ser uma infinidade de coisas, você precisa de revestimento de poder. Mas o revestimento de poder não salva. O que salva é Gálatas 5:22. O que é mais importante, pastor? Ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que muitas pessoas se confundem. Por quê? Eita, glória a Deus, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui, Porque ser cheio do Espírito Santo é um ato contínuo, é um processo.
Cada dia mais eu busco mais e recebo mais. E aqui o batismo é um acontecimento. É naquele momento ali, aconteceu, pum, foi batizado. Veja que ele fala assim, e o Espírito desceu sobre eles. A ruá desceu, o Espírito desceu. Uau, desceu naquele momento ali, ok? Por isso que muita gente se confunde, muito crente fica olhando a vida dos outros, se confunde e fala assim, mas fulano foi batizado, mas está fazendo isso. Fulano está entregando profecia, mas está fazendo aquilo outro. Beltrano está tendo visão, mas está fazendo aquilo outro. Como é que pode se ele foi batizado? Porque batismo não salva. O batismo não salva, o batismo apenas reveste. Aquela pessoa é tão fraca como você, ela precisa daquele revestimento e ela pode ser batizada num dia e pecar no dia seguinte. Você não tem que olhar para a vida dos outros. O que vai dizer se a pessoa é salva ou não é ser cheio do Espírito Santo. Então, independente de você nunca ser batizado com o Espírito Santo, isso não tem a ver com a sua salvação. O importante é, o apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Agora comenta aí, você está cheio do Espírito, sim ou não? Essa é uma pergunta, eu quero ver você responder aí. Você está cheio ou está vazio? Numa lata velha ou está cheio do Espírito Santo? Isso que é importante, ser cheio do Espírito Santo, tá? Falar em língua é um detalhe importante, eu gosto, né? É importante porque qualifica-me, edifica a mim mesmo. Eu gosto do movimento pentecostal, mas o mais importante está aqui. Bom, línguas como evidência. Então, 2.3.2, né? Evidência é diferente do dom. Vamos aprofundar. Observe que no tópico 2.3.2 ele está aprofundando esse aqui. Aqui ele mostrou pra gente. Ser cheio é uma coisa, todos nós temos que ser. E ser batizado é como um carro que vem com algo a mais, né? Tem aquele manche, tem aquele plus, né? Tem um artefato a mais, tem um nome agora eu esqueci, que é o que você tem a mais no carro, lá que você, tem um ar-condicionado, direção hidráulica, não sei o que, não sei o que. Tudo é carro, né? Tudo é carro, tudo anda, mas tem um que tem uma capacidade a mais, ok. Agora aqui ele vai dizer, olha, a língua é uma evidência e o dom é outra coisa. Então vamos lá. A língua é uma evidência, 3.2... Precisa de ler, gente? Fala comigo se vocês querem que leia ou não. Uma sincera análise bíblica sobre o batismo com o Espírito Santo, considerando o propósito do testemunho através dos séculos, resulta em conhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração. Continua a crer em sua atualidade, experimentar o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Afinal, a igreja continua dependente do poder capacitador do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque a missão da igreja ainda não falhou. Segundo o que ele está dizendo aqui, ele está até aprofundando essa parte, dizendo o seguinte, olha, esse aqui também é um ato contínuo. Por que é um ato contínuo? Ele acontece, mas amanhã eu tenho que buscar, amanhã eu tenho que buscar. Ou seja, eu falei em língua uma vez, mas nunca mais vai falar, não. Você tem que buscar sempre os dons, tem que manutenir os dons. Isso vai fazer com que você viva uma vida de constante oração, de constante busca, cheio do Espírito Santo e cheio também da ação do Espírito Santo na sua vida, né? Você não pode parar. Isso que ele está dizendo para a gente aqui. No 3.32 está falando, olha, a evidência é o falar em línguas. Uma evidência física, né? Uma evidência inicial, a gente já aprendeu por quê, ela só inicia, mas outras coisas, ela vai te levar, ou ela deveria levar a uma vida de santificação, ok? Você recebe aquela graça, recebe aquele batismo, você cuidar dele, a tendência é que você continue uma vida cheia do Espírito Santo. O que não pode acontecer uma pessoa que não é crente ser cheia do Espírito Santo? Não pode. Porque o Espírito Santo, para a regeneração, esse cheio do Espírito Santo começa quando você se converte. Ok? Muito bem. E então é um sinal também. Um sinal. Agora, 1 Coríntios capítulo 12, aqui do outro lado, ó, ele vai mostrar para a gente outra coisa. Ele vai falar o seguinte, não, olha, não é só... agora existe o dom. E aí tem muita gente confusa, porque tem muita gente que recebe, fala em língua, foi batizado com o Espírito Santo. Mas nunca mais, só falou, ou fala pouco. Aí fala assim, mas como é que pode? O irmão fala um monte de coisa, porque ele recebeu o dom de variedade de língua, que é outra coisa. Esse é o dom do Espírito, que geralmente quem é batizado recebe, fala em língua. Mas você pode receber o dom, que aí você vai falar em línguas estranhas. É como se, observa aquela pessoa que fala em língua, nós não vamos imitar. Hoje nós temos aqui,
uma banalização do pentecostalismo. Então tem gente imitando na internet, cantando em língua, gravando. Outro dia eu vi um CD, irmão, um vídeo aí, a mulher falando em língua lá, nada a ver, que aquilo é do Espírito, não tem como a gente gravar, não tem como a gente saber o que está dizendo, não tem como a gente colocar isso no método, enfim, estão fazendo isso. Então, o que acontece? Esse dom, né, é o seguinte, é como se você ouvisse uma pessoa que fala de um jeito, daqui a pouco fala de outro, daqui a pouco fala de outro, daqui a pouco fala uma palavra que nunca falou antes. Ela tem variedade de língua. Esse é um dom também, não é o batismo. Quer dizer, faz parte do batismo. Alguém que foi batizado, só quem vai ter o dom de língua é quem foi batizado. Então observa que o batismo é inicial, o falar línguas é inicial, e depois você vai ter outros dons. Agora, o apóstolo Paulo vai lembrar que esse é para edificação, e esse aqui é para um sinal, esse aqui é para edificação da igreja, ou edificação de si mesmo. Pastor, como é que edifica a si mesmo? Quando você está falando em língua, você fala em mistério com Deus, você está edificando você mesmo, coisas que você nem sabe, mas você está orando. É o que dizem que o apóstolo Paulo está dizendo ali, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você está ali se edificando, está orando com sabedoria, está orando com o Espírito, mas sem entendimento humano, mas com o Espírito. E edifica a igreja quando alguém interpreta, porque aí, nesse caso, Deus está falando com outras pessoas ali, não só com você. E aí alguém que tem o dom de interpretação de língua vai poder interpretar. Isso é dom e isso é batismo. Você tem dúvida? Deixa aí nos comentários aí, manda um comentário aí pra gente, que é importante. E também é o seguinte, né? Tem aí o Instagram, canal Boa Semente, segue lá no nosso Instagram, vai ser bênção ali, você tá ali com a gente, e deixa ali sua pergunta, deixa ali o que você não entendeu. E é para hoje, 3.3, e aí separei algumas palavras fundamentais aqui no texto dele. O Espírito Santo com batismo como experiência, forma contínua, capacita para ser testemunha. E aqui a gente, né, resumiu tudo que a gente está trabalhando, que a gente está falando aqui. Olha, gente, eu tenho um livro novo que eu estou lançando, Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. Afeto, é pela Amazon. A Amazon, né? Você querendo comprar, o link está aqui embaixo, vai ser bênção você poder nos ajudar. Eu falo sobre o que está faltando muito. Deus me deu esse livro, essa mensagem mostrando o que está faltando nesse mundo é afeto, que Deus é amor e que esse amor se manifesta de muitas formas. Então trabalho com história, teologia, sociologia, cultura africana, teologia negra. Quem gosta desse trabalho, tá? O link está aqui embaixo, seria bom você adquirir, vai nos ajudar, tá? Porque a Amazon também tem um algoritmo também. As pessoas começam a comprar um livro, que nem o meu livro Café com Deus, que é mais vendido no exterior do que no Brasil. Eu também não sei porquê, mas deve ser uma colônia, imigrantes fora do Brasil, que está lá, que gosta do meu trabalho. Então, eles vêm mais vendido lá. Quanto mais pessoas compram lá, mais ele é vendido. Então, você comprando esse livro vai nos ajudar também a espalhar a boa semente. Conclusão! Cadê a conclusão, gente? Sumiu a conclusão daqui, meu Deus. Para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Assim, cada igreja local experimente o derramamento do Espírito Santo, as manifestações de dons espirituais, para despertar os que estão distraídos e indiferentes e reacender o fervor evangelístico e capacitar os membros do corpo de Cristo com agentes de ajuda a edificação um dos outros. O desenho de hoje é um coração, né, cheio ali do Espírito Santo, recebendo ali o Espírito Santo ali, a graça, né, do batismo com o Espírito Santo ali, ó, descendo. O Espírito Santo desce sobre ele de forma tremenda e maravilhosa. Bem, eu vou ficando por aqui, não se esquece, inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, em todas as atualizações assim. Sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Você já se perguntou como transformar vidas através do ensino da Palavra de Deus? Imagine despertar o potencial divino em cada aluno da sua escola dominical. O curso online do Perro Júlio César é a chave para essa transformação. Aprenda didática avançada e metodologias ativas que farão suas aulas brilharem. Enfrente o desafio de cativar mentes jovens com técnicas inovadoras. Estude no seu ritmo, supere limites e receba um certificado que comprova sua dedicação.
Lembre-se, quem ensina, aprende 2 vezes. Cada aula que você aprimora é uma vida tocada pela graça. Não deixe o medo de mudar limitar seu ministério. Abrace essa oportunidade de crescimento. Invista em você, no seu chamado e no futuro da igreja. Seja a mudança que você deseja ver nos seus alunos. Inscreva-se agora e transforme seu ensino em um poderoso instrumento de Deus.